Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a declaração do Imposto de Renda. A gente tem recebido algumas dúvidas dos clientes aqui sobre essa declaração do Imposto de Renda 2024. Vamos tentar explicar o que mudou, né, no programa de declaração, quem é obrigado a declarar esse ano e quais são os documentos que a gente vai precisar aqui no escritório. São documentos obrigatórios para a declaração do Imposto de Renda. Vou frisar bem esse obrigatório, porque a gente vai recebendo os documentos aqui e só começaremos a fazer a declaração do imposto de renda de vocês a partir do momento em que a gente tiver todos os documentos em mãos. Então, não adianta nos enviarem picados esses documentos, que a gente não vai começar a declaração até tiver todos os documentos em mãos. Juntamente com esse link do vídeo, eu vou encaminhar para vocês o checklist dos documentos que a gente precisa. Vocês imprimam ele ou salvem em PDF e vão ticando o que vocês têm, o que vocês não têm, para não faltar nenhum documento e para que vocês possam enviar esses documentos para nós a tempo hábil de entregar a declaração. Hoje, esse ano o prazo é um pouquinho maior, igual foi o ano passado, mas vocês sabem que quando a gente vê, já chegou no final do prazo e talvez a gente não consiga prestar serviço, ou pelo menos não prestar serviço da forma que a gente gostaria e que a forma que a gente habitualmente faz. Vamos lá, pessoal. A declaração do Imposto de Renda 2024. Esses primeiros slides que eu preparei para vocês aqui são baseados no próprio informativo da Receita Federal. Então, eu tirei do próprio site da Receita Federal. Vocês têm acesso aí no computador de casa de vocês também, acessando receita.gov.br. Primeiro, o cronograma. As declarações elas começam dia 15 de março agora. 15 de março agora. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março. Ela começa dia 15 de março, que cai na sexta-feira. Sexta-feira, a Receita Federal vai liberar o programa, embora eles já liberaram o programa, eles não liberaram a transmissão. E vai começar a transmissão da declaração. A gente ainda não consegue transmitir essas declarações antes de sexta e não conseguimos nem sequer começar o preenchimento dela, porque aqui no escritório a gente utiliza a declaração pré-preenchida para todos ou quase todos os clientes. O final do prazo para a declaração é no dia 31 de maio de 2024, que cai numa sexta-feira. Esse é o prazo final para a entrega da declaração. Aí vamos lá, o cronograma dos vencimentos das cotas, para quem tem imposto a pagar, né? Tem muita gente que tem imposto a restituir, que recebe de volta uma parte do imposto que foi retido na fonte deles. Isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Por que eu não tenho imposto a restituir? Quem tem imposto a restituir é quem teve retenção, foi retido na fonte dele, né, na fonte pagadora dele. Eu trabalho no Contábil Ambai. O Contábil Ambai desconta do meu salário o imposto de renda mensal. Ele faz essas antecipações mensais de imposto de renda. Se o valor dessas antecipações mensais for superior ao que eu devo de imposto, eu vou receber essa diferença. Isso se chama restituição do imposto de renda. Se o valor dessas retenções for menor do que o imposto devido, eu vou ter que pagar o imposto de renda. Maravilha? O vencimento das cotas para quem tem que pagar imposto de renda. Primeiro, a opção pelo débito automático da primeira cota ou cota única, a gente só consegue fazer até o dia 10 de maio. A partir do dia 10 de maio, você somente conseguirá pagar as cotas ou a cota única em DARF. Não tem como a gente fazer em débito automático. Então, se você pretende pagar o teu imposto de renda em débito automático, procure-nos antes do dia 10 de maio, para que a gente consiga entregar essa declaração a fim de colocar como opção o débito automático. O vencimento da primeira cota ou da cota única para quem não for parcelar é até o dia 31 de maio. Só lembrando, pessoal, o parcelamento do imposto de renda ele pode ser feito em até 8 cotas, sendo que a partir da segunda cota incide taxa Selic, mas você pode parcelar até 8 cotas. O vencimento das demais cotas a partir dessa primeira, que é dia 31 de maio, é sempre o último dia de cada mês, até a oitava cota, que vence lá no dia 30 de dezembro. Então você vai pagar a primeira cota dia 31 de maio, segunda 30 de junho, terceira 31 de julho e assim sucessivamente.
Para quem for optar pela doação, e aí eu vou fazer um adendo bem grande aqui, pessoal, é bem bacana isso, entendeu? Vocês não vão fazer doação. O termo doação, na verdade, é um pouco equívoco, um pouco errado. Vocês não fazem doação. O valor de imposto que vocês têm a pagar, vocês vão descontar desse imposto a pagar uma parcela que vocês determinam e vão fazer essa doação ao Instituto da Criança e Adolescente ou ao Instituto do Idoso. Ou Estatuto do Idoso, perdão pessoal, Estatuto da Criança e Adolescente ou Estatuto do Idoso. Como que funciona isso? Vocês vão me lembrar, sempre quando for fazer a declaração, Fred, vê se eu posso fazer a doação. Eu já vou conferir se você pode fazer doação e a gente pode destinar 6% do total do teu imposto devido para essas entidades, para o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um fundo que ajuda na manutenção dessas entidades. Aqui em Amambá a gente tem 3 entidades conveniadas, que é a PAI, o Lar do Menor e a Casa da Sopa. São 3 entidades conveniadas. Eu acho bem bacana porque em vez de a gente mandar esse dinheiro para a União, esse dinheiro fica aqui no nosso município. Tá, mas se eu faço essa doação de 6%, a doação, que não é uma doação, a doação tem que ser feita integral até o dia 31 de maio. Na doação não tem parcelamento. Então pense comigo, se você tem R$1.000 de imposto a recolher, você pode fazer uma doação de R$60. Esses R$60 você vai recolher em uma única cota e os restantes, os R$940, você pode parcelar em até 8 normalmente. Qualquer dúvida a respeito disso, quando vocês vierem para fazer a declaração ou conversarem com a gente no WhatsApp, podem estar perguntando que a gente vai respondendo. Quanto à restituição, para quem tem imposto a restituir, conforme foi dito anteriormente, o primeiro lote, a Receita paga até dia 31 de maio, o segundo 28 de junho, o terceiro 31 de julho, o quarto 30 de agosto e o último lote, que é o quinto, dia 30 de setembro. Como que funcionam esses lotes, pessoal? É outra dúvida que recorrem bastante, o pessoal tem bastante dúvida. A Receita vai pagando conforme o Tesouro Nacional vai disponibilizando o dinheiro, entendeu? Existem os critérios de prioridades para pagamento desses lotes, que eu vou falar adiante. Os critérios. Primeiro, idosos com idade superior a 80 anos. Esses são os primeiros prioritários, idosos com idade superior a 80 anos. Idosos com maior de 60 anos ou deficientes e portadores de moléstia grave são segundos. Contribuintes cuja fonte de renda seja mais magistério são os terceiros, são os professores. Contribuintes que utilizam a pré-preenchida ou optam pela restituição por PIX. Veja bem, a gente utiliza aqui no escritório quase todas as declarações pré-preenchidas. Até aqui vocês têm um pouquinho de benefício, vou falar um pouquinho mais da pré-preenchida adiante, mas até aqui vocês têm um pouquinho de benefício por fazer a declaração pré-preenchida. E depois os demais contribuintes. Esses são as listas de prioridades do recebimento. Primeiro vão receber esses, depois esses, depois esses, depois esses, depois esses. E também pela ordem de entrega da declaração. Aqui a gente vai falar, inclusive, da ordem de entrega. O critério de desempate, dentro de cada prioridade, é a data de entrega das declarações. Veja bem, se dois idosos entregaram a declaração no mesmo... ou dois idosos entregaram a declaração, todos eles têm prioridade, mas não cabe o pagamento, a Receita não tem o dinheiro para pagar os dois. Vai primeiro quem entregou a declaração primeiro. Todas as declarações sem pendências devem ser restituídas até o último lote, que é o 30 de setembro. Todas as declarações sem pendências até o último lote, 30 de setembro. Aí o que eu falo para vocês? Aqui no escritório a gente tem um sistema de monitoramento dessas declarações. Eles nos avisam quando vocês caem em malha. Mas a gente também conta com o retorno de vocês. Caso quem tem imposto a restituir, não receba essa restituição até o último lote da 30 de setembro, nos procure, porque muito provavelmente a sua declaração está em malha fiscal. Como eu disse, a gente tem um sistema, ele faz essa varredura, a gente é proativo nessa atividade, entendeu? Então, o nosso serviço não é simplesmente entregar a declaração. A gente cuida dessa tua declaração pelo prazo decadencial, pelo prazo de 5 anos. A gente monitora essa declaração pelo prazo de 5 anos. Mas é interessante que vocês nos procurem, porque a gente faz declaração de muita gente. Às vezes a gente acaba
esquecendo. A gente é humano e às vezes acaba esquecendo de avisar que a tua declaração caiu em malha e tudo mais. Então nos procurem se a tua restituição não caiu até o dia 30 de setembro. Olha lá, a formação dos lotes de restituição depende dos valores repassados pelo Tesouro. Então assim, poxa, mas eu entreguei minha declaração lá no comecinho da declaração e ainda não recebi minha restituição. Veja que tem as prioridades e o tanto de dinheiro que o Tesouro Direto disponibiliza para a Receita Federal para pagamento dessas restituições. Até hoje eu nunca ouvi falar, e não existe, eles não restituírem imposto de renda. Não existe isso, gente. O que pode acontecer é vocês serem alocados para lotes posteriores. Lembrando, a partir do momento que vence o primeiro lote, a Receita Federal corrige esse valor da tua restituição. Então, se você for receber lá no dia 30 de setembro, você vai receber um valor maior do que você receberia no dia 31 de maio, que é o primeiro lote. Eles corrigem esse dinheiro, tá bom? Vamos para as novidades da obrigatoriedade de entrega. Aqui tem um resumão das novidades. Foi atualizados os limites de obrigatoriedade de entrega, né? A gente tinha antes, até o ano passado, o limite de rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70. Esse ano é R$ 30.639,90. É uma correçãozinha bem pífia, né? Bem mínima, mas é uma correção, entendeu? Esse ano, quem teve rendimentos tributáveis, entenda-se, gente, rendimentos tributáveis, rendimento de salário, rendimento da tua atividade como autônomo, rendimento dos aluguéis que você recebe, enfim, existem alguns rendimentos que são tributáveis, os mais comuns são esses três. Se você somando todos esses rendimentos no ano de 2023, você recebeu mais que R$ 30.639,90, você já está obrigado a declarar. Os rendimentos isentos e não tributáveis, que antes eram de 40 mil, agora foram para 200 mil. Entendeu? Essa teve um aumento significativo. Quais são os principais rendimentos isentos? Rendimentos de caderneta de poupança, distribuição de lucros que você recebe da sua empresa, se você é empresário, doações que você recebe, partilhas, né? Às vezes faleceu um ente teu, uma mãe, o pai, e você recebeu uma partilha, uma herança. Rendimentos isentos. Era 40, foi para 200 mil reais. Esses rendimentos isentos, pessoal, você pode ver que está isentos e não tributáveis. Quando é tributação exclusiva na fonte, também se enquadra nesses 200, voltei aqui todo o texto. Deixa eu voltar aqui, eu baguncei tudo. Só um instantinho, pessoal, que eu vou colocar ele aqui para de novo rodar nosso vídeo. Vamos lá, deixa eu voltar na apresentação que eu estava. Esses rendimentos não tributáveis, ou rendimentos com tributação exclusiva na fonte, são ganhos em loterias, que tem tributação exclusiva na fonte, algumas aplicações que são tributação exclusiva na fonte, o 13º salário para quem trabalha como empregado é tributação exclusiva na fonte, enfim, PLR para quem recebe PLR, né, participação nos lucros e resultados, também é tributação exclusiva na fonte. Esse rendimento foi de 40 para 200 mil reais. Para quem tem atividade rural, quem teve receita bruta na atividade rural, receita bruta entende-se como a venda da sua produção, do seu gado, da sua soja, do seu milho, do seu hortifruti, dos seus frangos, enfim, o que você comercializa na sua atividade rural. Era de R$ 142.798,50, foi para R$ 153.199,50. Aqui a gente tem um outro quesito que obriga muita gente a declarar o imposto de renda, que é posse de bens. Essa posse de bens se leva em consideração, no caso da declaração 2024, o dia 31 de dezembro de 2023. No dia 31 de dezembro de 2023, o que você tinha de bens em seu nome? Antes o quesito de obrigatoriedade era R$ 300 mil, agora são R$ 800 mil. Quando se fala em posse ou propriedade de bens, pessoal, entenda-se como veículos, qualquer tipo de veículos, imóveis, né, chácara, casa, terreno, fazenda, enfim, qualquer tipo de imóvel, bens e direitos creditícios, entendeu?
conta bancária, aplicações financeiras, valores a receber, ações, criptomoedas, que hoje está bem alta também, enfim, qualquer tipo de bens. Tudo que você tiver de bens entra nesse leque de bens e direitos. Aqui vai falar dos bens e direitos do exterior, eu não vou explanar isso, entendeu? Isso aqui é um assunto um pouco mais complexo. A gente não tem ninguém aqui no escritório que tenha bens e direitos no exterior. Tem, mas é um ou outro, entendeu? Esses a gente prefere explicar pessoalmente para eles, para o vídeo não ficar muito longo também. Aqui ele vai dar, de novo, a normativa, né, da Receita Federal, que são o que eu acabei de falar, rendimentos tributáveis sujeitos à declaração, ao ajuste na declaração, R$ 30.639,90, isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 200.000. Tá. Se obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeitos à incidência do imposto. Isso é um assunto que a gente também tem enviado para vocês direto, explicando como que funciona o ganho de capital, porque o ganho de capital é um imposto que pega muita gente de surpresa. O que é o ganho de capital, pessoal? Você tem lá um bem, um carro, uma casa, enfim, qualquer bem, e você vende esse bem por valor maior do que você adquiriu. Por exemplo, eu comprei um carro por R$ 70.000 e vendi esse carro por R$ 100.000. Em cima dessa diferença de 70 menos 100, que dá R$ 30.000, em cima dessa diferença eu tenho que recolher o imposto de renda sobre ganho de capital, que seria R$ 30.000, a diferença, 15% de imposto de renda, entendeu? Se você teve em qualquer mês ganho de capital que incida imposto de renda, você tem que sim declarar o imposto de renda. Lembrando, gente, a regra do ganho de capital ela traz algumas isenções. Quem tiver curiosidade depois de saber quais são as isenções do ganho de capital e tudo, pode entrar em contato que a gente fala, mas em geral a regra é essa. Realizou operações de alienação em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Isso aqui foi alterado ano passado. Antes era menor esse valor, eu não me recordo quanto. Mas se você realiza operações de alienações em bolsa de valores, se você opera na bolsa de valores e tem uma transação superior a R$ 40.000, se você movimentou mais que R$ 40.000 na bolsa de valores, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Assim como se você teve qualquer apuração de ganho líquido sujeito à incidência de imposto. Aqui a gente vai citar um exemplinho do day trade. O day trade, mesmo que qualquer valor, ele incide imposto de renda. Se você opera em day trade, entenda que você já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e não se aplica a regra dos 40.000. Se é day trade, qualquer transação, pois ela incide imposto de renda, você é obrigado a declarar. Aí a gente vai falar de novo da atividade rural, né, que são 153.199. Eu não sei o que está acontecendo com a minha planilha, que ela está voltando tudo. Vamos aqui por baixo, que aqui por baixo vai dar certo. Tá. Se você tem atividade rural em receita bruta em valor superior a 153.000, você é obrigado a declarar. Se você teve prejuízo nos anos anteriores, prejuízo fiscal na atividade rural nos anos anteriores, e pretende compensar esse prejuízo, perdão, pessoal, se você teve prejuízo no ano de 2023 agora na atividade rural, mesmo que não obrigado, mesmo que o teu faturamento seja menor que 153.000, mas você teve prejuízo no ano de 2023 e você pretende compensar esse prejuízo para anos seguintes, você também é obrigado a declarar. Você tem que evidenciar na sua declaração agora 2024 referente a 2023 esse prejuízo para que você possa compensar nos anos seguintes. Se teve bens ou direitos acima de 800.000, a gente já falou, né? Os bens e direitos acima de 800.000. Se passou a condição de residente no Brasil, em qualquer período do ano, e encontrava-se nessa mesma condição em 31 de dezembro, você também é obrigado a declarar. Aquela pessoa que morava fora do Brasil e passou a ser residente do Brasil durante o ano de 2023, e em 31 de dezembro de 2023, ela ainda era residente no Brasil, obrigado a declarar.
Se optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis, isso aqui é um dos critérios de isenção, entendeu? Eu falei para vocês anteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as isenções, me fala, mas é um dos critérios de isenção. Esse critério de isenção diz o seguinte: se você tem um imóvel residencial, você vende esse imóvel residencial e o fruto dessa venda, né, o valor que você recebeu dessa venda, você aplicar em outro imóvel residencial ou outros imóveis residenciais num prazo de 180 dias, você está isento no ganho de capital. Se você fez essa operação, se você vendeu e comprou ou pretende comprar, né, dentro do prazo de 180 dias, outros imóveis, para aproveitar essa isenção, você também tem que declarar o imposto de renda. Aqui são questões que também não vêm ao caso, né, de entidade controlada. Não vou entrar nesses critérios, porque a gente não tem ninguém que faça, que cumpra esses requisitos. Também não tem ninguém não temos nenhum cliente titular de trust ou demais contratos exigidos por lei estrangeira. E também não temos clientes que atualizaram o valor de mercado os bens e direitos no exterior. Também não vou entrar nesse mérito, para não prolongar demais o vídeo. Tá, isso aqui eu achei bem legal, pessoal. Isso aqui é uma novidade da Receita Federal esse ano. A Receita Federal ela tem um aplicativozinho com inteligência artificial que se chama Léo. Lá nesse Léo, vocês podem entrar no site da Receita Federal, vocês vão encontrar o Léo lá, vocês podem ir perguntando para ele se você é obrigado, ele vai te fazendo algumas perguntas para você marcar sim ou não e tal, e eles vão falar para você sim, você é obrigado a declarar, ou não, você não é obrigado a declarar. Se vocês forem usar o Léo, pessoal, tomem muito cuidado para responder as perguntas certinhas, para responder as perguntas de forma coerente, entendeu? Para depois ele falar que vocês não são obrigados a declarar, mas vocês omitiram alguma informação ou erraram alguma informação para a inteligência artificial. Mas eu achei bem interessante isso daqui. Aqui a gente vai falar da apresentação fora do prazo. Lembrando, o prazo para a entrega da declaração, para quem é obrigado, 31 de maio de 2024. Para quem não é obrigado, pessoal, quem não é obrigado a entregar a declaração, pode entregar em qualquer época do ano que não incide multa. Para quem é obrigado, quem cumpre aqueles requisitos, não são todos os requisitos, qualquer um daqueles requisitos que eu falei anteriormente, entendeu? Você não precisa cumprir todos, pessoal. Se você tem um rendimento acima dos 30 mil e poucos reais, se você tem mais que 800 mil de bens, qualquer um daqueles requisitos, eles não são concomitantes, qualquer um daqueles requisitos te obriga a declarar imposto de renda. Se você for obrigado a declarar e entregar fora do prazo, a multa mínima é R$ 165,74. E o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido, entendeu? A multa, vocês vão ver que o mínimo é 165, o máximo é 20% do imposto devido. Essa multa ela é de 1% ao mês calendário ou fração de atraso do imposto devido. Então, se vocês devem lá 10, vamos por R$1.000 de imposto, por mês é R$100 de multa. Porém, o valor mínimo é R$ 165,74. Aqui eu vou falar um pouquinho da pré-preenchida, pessoal, que a pré-preenchida é uma novidade que não é tão novidade assim da Receita Federal, já tem uns 4, 5 anos, né? A gente aqui no escritório se adequou para entregar o máximo possível de pré-preenchida, a gente tá nos 95, 98% das nossas declarações são pré-preenchidas. Qual que é a vantagem da pré-preenchida para vocês e para nós, né? A vantagem recíproca. Primeiro, que ela diminui demais a chance de erros na declaração e uma chance de eventual malha. Haja vista que ela já puxa da Receita Federal todas as informações lá da DIRF, não vou entrar no que é, mas a DIRF é uma declaraçãozinha que as fontes pagadoras entregam para a Receita Federal do valor dos salários do funcionário no ano. Lá da DIMOB, que é transações imobiliárias, você comprou imóvel, vendeu imóvel, ele já vai importar para nós lá na DIMOB. Lá da DIMED, que é a declaração de serviços médicos, os médicos entregam uma declaração anual falando para quem que eles prestaram serviço, o valor do serviço e tudo mais, ele já vai importar isso também.
e entre outras informações bancárias, da financeira, ele também vai importar os saldos dos bancos. Não dá para dizer que está 100% redondinho o sistema de pré-preenchida da Receita, mas ele funciona. Ele funciona e funciona bem. Ainda tem algumas coisinhas que vêm errado, a gente faz a conferência, tanto que no próprio site da Receita Federal eles falam isso. A responsabilidade do preenchimento é do contribuinte. Então, a gente importa a pré-preenchida de vocês e confere com o que vocês nos informam o que vocês nos passam de informações, com os relatórios que vocês nos passam. A nível de Brasil, eles esperam que 40% das declarações esse ano sejam pré-preenchidas. Que nem eu disse, aqui no escritório a gente já está quase em 100%. Aí ele vai falar da pré-preenchida. A responsabilidade do contribuinte pela atualização das informações, reduz a incidência em malha fiscal, mas não é garantia, né? Que nem eu disse, a gente faz essa conferência mesmo assim. Disponível de forma igual em todas as opções de preenchimento. Uso exclusivo para usuários contas Gov BR nível ouro ou prata, ou para terceiros com autorização ou procuração eletrônica. Vocês viram que a gente pediu a procuração eletrônica de todos vocês, justamente para a gente entregar a declaração pré-preenchida e justamente para o nosso sistema, que a gente tem um robô que faz essa varredura depois da entrega da declaração de malha fiscal, dependências e tudo mais. Para isso a gente precisa da procuração de vocês. E é por isso que foi solicitada essa procuração eletrônica para vocês. Aí tem uma novidadezinha aqui, não sei se alguém comprou uma aeronave, né, um avião, mas se vocês compraram um avião no ano de 2023, essas informações também vão ser importadas automaticamente para declaração pelo registro na ANAC. Mais uma novidade esse ano na declaração pré-preenchida. Aí tem um resuminho das obrigatoriedades. O prazo, 15/3 a 31/5, vão dar 78 dias de declaração do imposto de renda. O prazo para o vencimento da primeira cota ou DARF único, e também para doação ao ECA ou ao Estatuto do Idoso, é dia 31/5. A obrigatoriedade de entrega, os rendimentos acima de R$ 30.639,90. Veja bem, pessoal, vou ressaltar de novo. A obrigatoriedade de entrega, se vocês preenchem algum desses requisitos, qualquer um desses requisitos, vocês são obrigados a declarar. Não é que eu tenho que ter todos os requisitos. Qualquer um desses te obrigam a declarar. Se você tem rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200.000, atividade rural, faturamento acima de R$ 153.199,50, posse ou propriedade de bens acima de R$ 800.000. A estimativa esse ano para a Receita receber 43 milhões de declarações. A estimativa deles é 43 milhões. Aí eu vou falar um pouquinho só aqui das mudanças, né? Eu até cortei esses slides das mudanças para não ficar muito longo, mas agora a gente consegue identificar o criptoativo, né? Para quem tem criptoativos, né? Criptomoedas, enfim. Para quem tem qualquer tipo de criptoativo, a gente consegue identificar na declaração qual criptoativo que é. Eles fizeram um rol bem extenso dos criptoativos. Outra mudança importante, para quem paga pensão, para quem tem alimentados. Para quem paga pensão, agora é obrigatório informar o CPF do alimentado, do pensionista, assim como é obrigado a informar o acordo judicial ou o acordo em cartório dessa pensão. A gente tem que informar todos os dados desse acordo. Então, para quem paga pensão, é imprescindível, é obrigatório que vocês nos enviem esse acordo. Não tem como a gente declarar sem o acordo. Desse resumo é isso que eu queria falar. Pronto, pessoal, aqui encerra-se a parte da Receita Federal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os documentos que vocês vão ter que nos enviar. Lembrando, junto com esse vídeo, eu vou encaminhar o checklist desses documentos. A gente precisa de todas as informações pessoais, título de eleitor, o teu endereço, se você é casado ou solteiro, né, o teu estado civil, se for casado, o CPF do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. E a sua ocupação principal do ano passado. O ano passado eu trabalhei como professora no ensino fundamental. O ano passado eu trabalhei como médico na prefeitura. O ano passado eu trabalhei como motorista
na prefeitura. Ano passado eu era autônomo. A gente precisa dessa ocupação principal de vocês. Se tiver dependentes, lembrando que dependentes são filhos até 21 anos desde que cursa ensino superior, até 24 anos desde que cursa ensino superior, menor que você tenha guarda ou arrimo, filhos incapacitados mental ou fisicamente de qualquer idade, esposa ou esposo que não tenha outra renda, né, que ela seja de fato dependente de vocês, enfim, tem um rol de dependentes maior. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato. Desses a gente vai precisar do nome, da data de nascimento e do CPF desses dependentes. Informações de possíveis pensionistas, lembrando, lá nos alimentados, nome, data de nascimento, CPF, o acordo judicial ou escritura pública da pensão. Eu deixei até em maiúsculo aqui que é para vocês não esquecerem. Acordo judicial, escritura pública da pensão e os valores que foram pagos a título de pensão em 2023. Aí os informes. Informe de rendimentos do ano da empresa em que você trabalhou, entendeu? Isso serve para o contribuinte, para o declarante e para os seus dependentes. Se você tem um dependente e esse dependente trabalhou o ano de 2023, é possível que nem compense mais declarar ele como seu dependente. Mas, de qualquer forma, envie para nós os informes de rendimento dos seus dependentes, que a gente vai fazer essa análise e vamos pontuando vocês caso a caso. Trabalhei como autônomo, emiti recibo em meu nome pessoa física. Também vou precisar desses recibos todos esses recibos que vocês emitiram no nome da pessoa física, para a gente preencher o carnê-leão de vocês. Informações de doações ou partilhas recebidas no ano passado. Recebi uma doação lá de um tio meu, que fez uma doação lá de 30 mil reais para mim. Preciso desse documento, dessa doação dos 30 mil reais. Pode ser um termo de doação, pode ser uma declaração de doação, enfim, eu preciso do documento que comprove que ele fez essa doação para ti. Isso vale da mesma forma para as doações doadas. Se você doou esse dinheiro para alguém, também precisamos. Lembrando, gente, tudo que eu estou pedindo aqui é tanto de quem vai declarar, quanto de seus dependentes. Aqui eu trouxe para vocês um modelinho de informe de rendimentos, que é o informe de rendimentos que a gente falou lá, de quem trabalha para alguma empresa, ou quem é sócio administrador da empresa que tenha retirada pela Labore. Esse aqui é o modelinho, ó. Esse é o modelinho padrão da Receita Federal. Exercício 2023, ou exercício 2024, ano calendário 2023, embaixo ele vai ter todos os rendimentos. Os rendimentos tributáveis, o INSS, né, ou qualquer outra previdência oficial, imposto retido, aqui se teve ou não rendimentos isentos e tal, a tributação exclusiva na fonte, que é o 13º, se teve PLR, também vai estar aqui na tributação exclusiva na fonte, se teve algum rendimento recebidos acumuladamente, às vezes a pessoa recebeu, é muito comum, do Estado ou do município, entrou com uma ação judicial que ele tinha direito de um adicional de tal período a tal período e recebeu tudo agora. Isso se chama rendimentos recebidos acumuladamente. Também vai ter aqui as informações. Enfim, esse aqui é o informe. A gente vai precisar desse informe de todas as fontes de renda que você trabalhou em 2023. Se você trabalhou na prefeitura, trabalhou no Estado, a gente precisa desses 2 informes. Se você trabalhou no Estado, na iniciativa privada, a gente precisa dos 2 informes. Se você teve 3 fontes de rendas, a gente precisa dos 3 informes. Todos os informes das empresas ou até empregador pessoa física que você trabalhou o ano passado. As informes dos rendimentos bancários, que é aquele informezinho que o banco fornece para vocês para declaração de imposto de renda, já estão fornecendo, já começaram a fornecer provavelmente aqui em começo de março, a gente vai precisar de todos. Informes de pagamentos a plano de previdência privada, se você tem alguma previdência privada, a gente também precisa desses informes, dessas informações. Comprovante de pagamento de despesas dedutíveis, né, o que vocês tiverem de recibo ou nota fiscal de médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outras, despesas com saúde, instrução, né, se teve alguma despesa com ensino, a escola particular do teu filho, a faculdade do teu filho, ou a tua própria faculdade, ou um curso de pós-graduação sua, entendeu? Isso aqui é uma dúvida que a gente tem sempre. Entende-se como despesa dedutível de ensino o ensino básico, o ensino médico e o ensino superior. Quando se fala em ensino superior, tanto a graduação, quanto a pós-graduação,
quanto mestrado, quanto doutorado, como pós-doutorado, como qualquer tipo de pós-graduação. Tudo que a gente está pedindo é do contribuinte e dos dependentes, pessoal. Até trouxe aqui o informezinho do banco, esse é o modelinho do Banco do Brasil, só para vocês se familiarizarem com ele, né? Esse é o modelinho do Banco do Brasil, né? Cada banco tem o seu modelo, mas é esse documento que a gente precisa referente ao ano calendário 2023. Aqui vai para os bens. Comprovante de aquisição, escritura pública de imóveis, terrenos, casas, apartamentos, chácaras, fazenda, entre outros, no ano passado, seus e de seus dependentes. Comprovante de aquisição, recibos preenchidos, o pessoal às vezes manda para nós o documento do veículo. A gente precisa que quando vocês comprem o veículo, que o vendedor, e o veículo for usado, que o vendedor preencha o recibo, vocês tirem uma cópia desse recibo, guardem para a declaração do imposto de renda. Se for novo, se o veículo for novo, nota fiscal desse veículo. Aí a gente precisa da nota fiscal desse veículo e de uma cópia, ou vocês mandam digitalizado, a gente prefere até que vocês mandem digitalizado para a gente. Pode mandar pelo WhatsApp, pelo nosso WhatsApp do escritório, né, o 3481-1925. A gente prefere que vocês mandem esse documento de forma digitalizada. Se for novo, nota fiscal. Se for usado, o recibo preenchido. Isso vale a mesma coisa para as vendas. Se você vendeu o teu veículo usado, recibo preenchido. Se você vendeu um imóvel, antes de passar a matrícula para o comprador, tira uma cópia da escritura que você fez com ele. A escritura é de venda tua também, não é só de compra dele, e guarda para declaração. Aqui eu até trouxe o modelinho do recibo preenchido. Essa é a versão antiga, né? Hoje ela é digital, mas o conceito é o mesmo, pessoal. Isso aqui é um recibo preenchido, com valor, com a data, com o nome do comprador, o RG do comprador, CPF do comprador, o endereço do comprador. Isso aqui é um recibo preenchido. Às vezes o pessoal manda para nós só esse documentinho, que para nós não serve de nada. A gente precisa disso tudo. Aí informações de dívidas contraídas, né? Se você teve financiamento, empréstimo, qualquer tipo de dívida, a gente precisa dessas informações. Se for dívidas contraídas com o próprio banco, que vocês já mandaram o informe para a gente, vai vir essas informações junto com o informe. Se vocês fizeram um financiamento do carro em boleto, manda para a gente o contrato desse financiamento e uma foto ou digitalizado, ou até manda aqui para a gente o boleto das parcelas desse pagamento. Assim, preferencialmente a primeira e a última parcela. Tudo que eu estou falando, lembrando de novo, é sua como contribuinte e dos seus dependentes. Aqui a gente vai falar um pouquinho para quem investe em qualquer tipo de renda variável, né? Se você tem lá aplicação em bolsa de valores, criptomoedas ou qualquer outro tipo de renda, a gente precisa de todas as notas de corretagem da aquisição e venda desses ativos no ano passado. Isso aqui quem vai fornecer para vocês é a corretora de vocês, XP, a Clear, enfim, qualquer corretora que vocês trabalham, vai fornecer para vocês essas notas de corretagem. A carta de custódia da corretora, onde realiza esses investimentos, a carta de custódia vai constar lá o que você tinha de ativos na corretora. Informe de rendimentos e posição acionária das empresas em que possui ativos e o informe de rendimentos anual da corretora que opera. Isso daqui, pessoal, vocês vão conseguir tudo por intermédio da corretora de vocês. Exceto se for debêntures de fundo imobiliário. Se vocês aplicam em fundo imobiliário, aí vocês vão ter que pegar com cada um desses fundos imobiliários o relatório de debêntures dele, né? Que é o relatório de aluguéis que eles pagaram para vocês. Se você tem atividade rural, a gente vai precisar, lembrando, pessoal, para quem tem atividade rural, a gente já atende mensalmente aqui no escritório. Então, as notas fiscais eletrônicas, de compra, de venda, tudo a gente já tem aqui no escritório. A gente também tem um sistema que faz essa busca. Mas a gente vai precisar das notas de prestação de serviços tomados. Você tomou algum serviço e a pessoa emitiu nota para ti, uma manutenção de uma máquina, manutenção de um caminhão, ou qualquer outro tipo de serviço, vocês enviem esses documentos fiscais para a gente. Recibo de pagamentos de serviços autônomos. Eu contratei uma pessoa para fazer uma limpeza de pasto, uma manutenção de cerca, qualquer coisa que seja autônomo. Você contratou uma pessoa física, recibo. Manda os recibos para nós também. Comprovante de recebimento de seguros agrícolas referente ao ano passado. Isso aqui também é muito importante, pessoal. Deu frustração de safra, você recebeu
o seguro agrícola manda para a gente aqui também, entendeu? A gente precisa dessas informações para a declaração de imposto de renda de você. Informes bancários dos financiamentos rurais. Vocês fazem custeio rural, a gente precisa dessas informações, é os bancos que vão passar para vocês, desses financiamentos rurais. O que foi tomado de dinheiro, o que pagou, o que pagou de juros, o que pagou de seguro desses financiamentos, enfim, o banco que vai fornecer isso para vocês. Comprovantes de aquisição e vendas de ativos permanentes usados na atividade rural. Comprou uma máquina, comprou um implemento, lembrando, pessoal, só se for usado, se for novo a gente já tem acesso aqui por nota fiscal eletrônica. Comprou qualquer coisa, qualquer implemento desse tipo, manda para a gente também. Outra coisa bem importante são os documentos referentes à folha de pagamento. Caso vocês não façam a folha de pagamento com a gente aqui no escritório, se fizer a gente já tem tudo aqui, se não fizer, veja com quem faz a folha de pagamento de vocês, que a gente precisa dos relatórios do ano todo. Relatório da folha, os INSS recolhidos, os FGTS recolhidos, os impostos de renda dos funcionários recolhidos, enfim, toda a documentação da folha de pagamento referente a 2023, a gente vai precisar para fechar o livro caixa de vocês. Pessoal, é isso. Acho que não tem mais nada a ser dito, entendeu? O prazo da declaração é agora, né? Começa agora do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. A gente pede assim encarecidamente que vocês se antecipem, nos procurem para fechar essa declaração em tempo hábil, né? Para a gente não correr o risco de pagar multa e juros. Quanto à doação, pessoal, a doação ao ECA e ao Estatuto do Idoso, eu acho bem bacana, eu acho não custa nada para a gente ajudar e o dinheiro vai ficar aqui em Ambai, não vai para a União, né? A União tem 1 milhão de problemas para resolver e tudo mais, né? É um dinheiro que vai e não volta mais. Então, assim, mantemos esse dinheiro aqui na cidade, vocês podem até procurar as entidades para ver como esse dinheiro vai ser aplicado. Lembrando, não é uma doação, vocês vão destinar uma parte do imposto devido de vocês e vão passar esse imposto devido para essas entidades, o que ajuda bastante o município de Ambai. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre declaração, é só mandar um WhatsApp aqui para a gente, vem aqui no escritório conversar, dá uma ligada, fiquem à vontade da forma que vocês acharem melhor de se expressar e de tirar essas dúvidas. Abraço, pessoal, tudo de bom.